vamos falar sobre definição e representação de figuras planas e espaciais. Vamos começar definindo o que seriam figuras geométricas. Figuras geométricas são formatos de objetos que estão presentes em nosso dia a dia. Essa parte da matemática é estudada com base na geometria e analisa tamanhos e dimensões das figuras. Tá? Essas formas geométricas elas podem ser classificadas em dois tipos: as figuras geométricas planas e as figuras geométricas espaciais. A diferença básica entre essas duas figuras é exatamente a quantidade de dimensão ou dimensões que são necessárias para construí-las. Tá? As figuras geométricas planas, elas são construídas com base em duas dimensões, a largura e a altura. Já as figuras geométricas espaciais, elas são construídas com base em três dimensões, onde eu tenho a largura, a altura e a profundidade. Então, essa é a diferença básica entre as dois tipos de figuras geométricas. Então, vamos falar mais um pouco sobre essas figuras geométricas planas e como nós podemos representá-las, né? Definindo primeiro o que é um plano. Um plano é uma figura geométrica que possui duas dimensões, por isso ele vai representar, né, uma altura e uma largura que são infinitos, porém ele não possui profundidade. Tá? Já que os planos eles são considerados, né, um espaço de duas dimensões, é possível que nós viemos a construir qualquer figura geométrica que possua duas ou menos dimensões dentro desse plano. Tá? Então, eu posso construir dentro de um plano um ponto, uma reta, semirretas, segmentos de retas, triângulos, quadriláteros, círculos, curvas, dentre outras figuras. Qualquer figura pode ser construída dentro de um plano, mas não pode ser construída dentro de uma reta, que também é uma figura plana. Por essa razão, as figuras bidimensionais elas são denominadas de figuras planas. Então, vamos ver como é que essas figuras planas, né, elas se posicionam com relação a um plano. Elas podem estar paralelas ao plano, perpendicular ao plano ou oblíqua ao plano. Quando uma figura ela está paralela ao plano de projeção, tá? Eu digo que este plano que está contendo a figura é paralelo, nesse caso aqui, o meu plano π, que é o plano horizontal. Então, a projeção dessa figura no plano horizontal vai ser outra figura com as mesmas dimensões e formas da figura real, ou seja, a projeção vai estar em verdadeira grandeza. Eu posso dizer que todas as vezes que um plano estiver paralelo ao plano horizontal, ao plano π, tá? A figura contida neste plano, ela vai ser projetada no plano horizontal em verdadeira grandeza. Vamos agora quando o plano ele é perpendicular ao plano de projeção, tá? O plano perpendicular ao plano de projeção, quando eu tenho uma figura plana, né, que está contida em um plano perpendicular, a sua projeção neste plano, ele vai se reduzir a um segmento de reta, tá? Então, esse triângulo que está contido nesse plano alfa, que é um plano que é perpendicular ao plano de projeção horizontal, no caso aqui o plano π, a projeção dessa figura no plano vai se reduzir a uma reta. Agora, quando a figura ela está oblíqua ao plano de projeção, ou seja, quando a figura plana ela é oblíqua a um plano de projeção, a sua projeção ortogonal neste plano é outra figura que não é a mesma grandeza, né? Ela não possui a verdadeira grandeza da figura real. Se a gente observar, o triângulo contido no plano alfa, né, ele é diferente do triângulo projetado no plano π, que é o plano horizontal. Tá? Então, essas figuras elas são diferentes, né? Elas vão apresentar dimensões diferentes
Isso porque este plano alfa, ele está oblíquo ao plano de projeção. Então, a gente tem que observar qual a posição deste plano com relação ao plano de projeção, para que a gente possa representar as figuras no plano de projeção de acordo com a situação que o plano, que o plano que contém essa figura está com relação ao plano de projeção.